Bom, pessoal, hoje é o nosso segundo dia de evento. O Paint, ele é um evento maravilhoso que eu sou muito apaixonada, porque ele traz a ciência para a sociedade, né? E ciência é uma coisa que eu sou apaixonada, então eu adoro ver de uma maneira mais dinâmica, que é o jeito que o evento traz. E ele é um brinde à ciência, né? Infelizmente a gente não consegue ir num barzinho beber uma cerveja, mas a gente pode beber junto em casa fazendo brindes aqui mesmo. E eu vou passar a palavra aí pro Marcelo, que vai falar um pouquinho sobre o estudo que ele fez aqui sobre Santa Rita, que é uma cidade que eu sou apaixonada. Sou suspeita para falar, mas é isso. E passei a palavra, é toda sua. Show de bola. Então, obrigado. Obrigado, boa noite a quem está aí, né? Os nossos, por hora, 6 assistentes, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, Júlia? Acho legal, assim, esse contexto, essa proposta do Pint of Science e conversa muito comigo em vários sentidos, né? Então, até antes mesmo de entrar nesse bate-papo sobre o que foi estudar Santa Rita, quando eu chego lá no final da conclusão do mestrado, faço a defesa, né, da dissertação, junto com o texto, eu entrego um documentário, né? Então, você que está aí nos assistindo, depois, se quiser, tem Trem Filmes no YouTube, eu posso depois colocar o link, de repente achar o link aqui e colocar, mas eu transformo o trabalho num documentário também, justamente para tentar tirar ele do ambiente acadêmico, para que ele não ficasse só na biblioteca digital da universidade, mas que ele ganhasse outras proporções, né? E alcançasse outras coisas. Então, isso conversa bastante com o que é a proposta do Pint of Science, né? Então, tem como vocês verem no YouTube. É uma provocação e um desafio, porque ficou um documentário de quase 1h30, né? 1h29, se eu não me engano. Então, como hoje a gente está acostumado a assistir pílulas de TED, né? De 18 minutos, nem sempre a gente está disposto a assistir um doc de 1h30. Mas está lá 1h30, mas se você está acostumado com essas doses menores, você pode entrar no Instagram da Trem Filmes também e assistir, que ele está particionado, né? Então ele dividido em vários capítulos de mais ou menos 15 minutos aí, para a galera que preferirem doses homeopáticas, né? Depois você me passa os links que eu deixo embaixo do vídeo, vai ficar gravado, eu deixo ele na edição, na descrição. Show de bola, passo sim. Então, assim, dito isso, né, ele já faz essa provocação também, assim como o Pint faz, né, de tirar da biblioteca e trazer para outros lugares. Né? E aí, bora falar então um pouco sobre o que foi esse trabalho. Para quem está vendo a primeira tela, né, está vendo aí co-orientação e orientação depois, não é um erro, é proposital, né? O professor Adilson contribuiu com o trabalho, foi parceiro no trabalho, mas ele estando como orientador foi um ajuste interno da instituição, dado umas mudanças, mas a grande orientação veio da professora doutora Laurine. Por isso que eu coloquei ela ali na frente, mesmo ela estando como co-orientadora, a orientação do trabalho veio muito mais dela, né? E esse trabalho não é feito só por mim, né? Ele é feito com várias mãos, né? Quando a gente se dispõe a ir para a cidade, estudar a cidade, conversar com os atores de lá, eles também fazem parte da construção. Então não é só eu, nem só os orientadores, mas as pessoas com quem eu interagi na cidade. Então o que é isso? Vamos lá falar de Programa Cidade Criativa e Cidade Feliz como um microdispositivo comunicacional. Eu acho que dá para falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é esse palavrão, essa proposta de dispositivo, né? Mas a priori acho que vale falar como é que eu enxergo a cidade, né? Então quando eu estou olhando para Santa Rita e vou para lá e vou estudar a cidade, que jeito que eu enxergo a cidade? Então eu olho e vejo ela bem assim mesmo, como um lugar que não é harmônico e não é linear nos encontros. Então, às vezes a gente espera, né? Cidade criativa, cidade feliz, né? Quando você usa esse termo, às vezes você espera encontrar um espaço harmônico, um lugar harmônico. Mas a cidade, por natureza, ela não é harmônica. Tem várias diferenças, né? Sociais, políticas, de classe, de interesse, de estratégias. Então,
não consigo enxergá-la como esse lugar harmônico. E os encontros realmente não são lineares. A cada encontro ou a cada perseguição dentro da cidade, eu ia para um lugar ou outro, né? Então não tinha linearidade na hora de estar em campo. E aí eu particiono o percurso em 3 pontos, né? Primeiro é a cidade com alguns olhares, né? Então, para fazer a construção de um trabalho, você sempre chama alguns autores para conversar com você, para fazer a construção epistemológica, né? Qual que é a teoria que vai revestir o teu estudo, né? Com quem que você vai conversar? Eu converso na escrita e na leitura com alguns autores que já estudam cidade, né? Que são as minhas referências teóricas. Depois tem o recorte do observador, e aí eu coloco aí, né, a não neutralidade da ciência. Então, acho que não só no estudo de cidade, mas em qualquer estudo, a ciência ela não é neutra. Eu consigo ver ela neutra. Ela tem por base o meu recorte. Ela tem por base, dependendo do tipo de pesquisa, a minha estratégia, né? Se ela é algo que vai entregar no final um produto, um artefato tecnológico, existe um interesse ou uma demanda que aquilo cumpre, né? Então, não acredito na neutralidade da ciência, né? Então, eu não entro neutro na cidade. Eu já conhecia Santa Rita, eu já me relacionava com a cidade criativa, então eu já era afetado por ele, e como eu também já levava conteúdos nos formatos de palestra de cidade criativa, de alguma maneira eu também já afetava aquele contexto. Então, não é neutro o rolê, né? E aí depois a escrita cartográfica, né? Perseguindo movimentos e construindo mapas, né? Então, quando eu olho para o Cidade Criativa e olho para ele como um movimento, o que eu faço é perseguir um pouco os caminhos dele, né? Seguir os caminhos dele e entender para onde que ele está indo, o que ele quer com aquilo. Opa, ele parou para falar com alguém ali, né? Entrou um novator no rolê, deixa eu tentar entender o que é isso, o que ele quer dizer com essa linguagem, né? Quem que é essa figura que está falando em nome do evento, né? E está trazendo essas prerrogativas? O que isso quer dizer? Que narrativa é essa, né? Então, é uma perseguição, né? É um acompanhamento, né? É um olhar de longe, de perto, o tempo todo. E aí a melhor maneira de tangibilizar isso num texto, no que for, é eu fazer essas cartografias, eu fazer a construção de mapas, né? Deixar visual. Lá atrás, em algum lugar da história da humanidade, alguém falou assim: você está entendendo, Júlia? Ou você quer que eu desenhe? Quem inventou essa frase aí é genial, né? Nós somos profundamente visuais, né? Então, a cartografia e os mapas vêm me ajudar nesse sentido. Permitir ficar mesmo tangível, né? Mais claro de ver. E aí outra coisa que vale dizer é, eu vou chamar esse movimento de um microdispositivo, né? De comunicação. Então, que diabos é isso, né? De dispositivo. Eu trabalho com a ideia de dispositivo do Foucault, né? Então, o Foucault, em dado momento na trajetória dele, ele vai tratar dessa coisa que é o dispositivo, né? E como que ele trata isso? Como que ele traz essa composição? Então ele vai dizer mesmo, né, que os dispositivos eles são esses elementos de ligações heterogêneas. Então ele vai dizer, são discursos, são conhecimentos práticos, são práticas, são técnicas, são instituições que são ou estabelecidas ou restabelecidas em cada ciclo, em cada época, né? São mecanismos, né, físicos ou administrativos, são estruturas de conhecimento. E isso tudo, esses elementos, essas ligações, elas potencializam, né, e mantêm em atividade ou em exercício algum tipo de poder dentro do corpo social, né? Então, o que isso quer dizer, relacionando com cidade criativa? Eu estou dizendo que eu olho para ele enquanto um dispositivo que se movimenta pela cidade, que estabelece ligações e que isso, em hipótese, está ali para manter algum tipo de poder em exercício dentro desse corpo social que é a cidade, né? Que ele busca ou prevê ou espera que seja uma cidade criativa e feliz, né? Então, acho que dito o que é o dispositivo, aí um outro passo que eu acho que vale explicar é
eu entro e saio da cidade na introdução e na conclusão. Então, quando eu vou escrever o trabalho, eu uso esses termos, né? Estou entrando na cidade. E aí eu conto como que eu estou entrando, por que que eu estou entrando, quando eu estou entrando. E aí, a Jade é minha conhecida, viu, Júlia? Então, provavelmente ela tá tirando onda. E aí, mas vou desenhar para vocês, pode deixar. E aí, então eu entro mesmo na cidade. Eu faço um convite para quem vai ler o trabalho e no documentário também. Então entra, né? O que significa entrar na cidade? Quando você está entrando numa cidade, como que você entra nela? O que você observa quando você está chegando? Quando você é turista, você tem um olhar um pouco mais atento, né? Mas para a Jade, que está lá no litoral, para o NG, que está lá em São Paulo, para a Mari, que está aqui em Pouso Alegre, Pedralva, Cachoeira de Minas, para a Júlia, que está aí em Santa Rita, né? Como é que a gente entra na cidade em que a gente vive? Quantas vezes você entra e você sai? Quando você faz isso, como que você faz? Pelas ruas que você caminha pela cidade, né? Como que é esse teu caminhar? Como que você enxerga e observa a cidade no teu cotidiano e no cotidiano dela? Então, acho que a introdução faz essa provocação. E a conclusão também, que sou eu saindo, né? Estou indo embora, depois de um ciclo de estudo e observação, como que eu estou saindo? Né? Falar dessa saída também é falar do afetamento, né? O que esse trabalho fez comigo. Não é só o que o trabalho tem para entregar para a cidade, mas também o que ela fez comigo enquanto pesquisador. Né? E o que essa relação vai entregar de alguma maneira para a sociedade. O que essa relação minha com Santa Rita vai ajudar a entregar hoje aqui para quem está assistindo. Então eu gosto de fazer essa relação, enfatizar esse relacionamento de aproximar e distanciar da cidade. A cidade que a Júlia enxerga quando passa de carro pela Avenida do Inatel é uma. Dada a velocidade, tem menos detalhes para eu observar. A Júlia que vai a pé, passando pela calçada à esquerda do hotel, pode enxergar o hotel de outro jeito. Pode olhar para a padaria, para o mini mercado de outro jeito. Para aquela casa de tijolo à vista, quase na porta do Natal na esquina, de outra maneira do que quando passasse de ônibus, do que quando passa sozinha, quando passa de bicicleta, de que quando passa correndo, caminhando com os amigos, indo para trabalhar ou voltando, indo para o DA quando está ativo ou voltando, né? Então, esses são os convites, né, que a introdução e a conclusão fazem, né? A Mari colocou aqui, ó, como você lida com a não neutralidade da ciência em um objeto, cidade criativa, que você tem uma relação anterior. Mari, não é uma questão de, assim, de como eu lido, eu lido ciente de que a minha atuação ela não é neutra, né? Então eu sei que eu tenho uma relação com a cidade. Eu sei que o trabalho é afetado por mim e eu sou afetado por ele. Eu sei que essa não neutralidade talvez me impeça de enxergar algumas coisas, e quando eu deixo esse olhar meu atento, aí eu posso talvez perceber coisas que me escapam, perceber direcionamentos que às vezes eu quero dar, que eu falo, opa, esse direcionamento é necessário, esse caminho é necessário, né? Então eu acho que respondendo a tua pergunta, como que eu lido? Sabendo que não é neutra, estou atento aos detalhes, né? Quando é pressuposto, quando é conhecimento prévio. Então acho que se respondi, espero ter respondido, e já aproveito para desejar boa aula para vocês, 19. Obrigado que você veio, consegui ficar um pouco aqui. Então, bora seguir. E aí, beleza. Então, o trabalho se divide em algumas leituras, né? Então, eu vou, na primeira parte dele, ele se particiona em 3. Na primeira parte dele, eu trato a cidade como um organismo vivo. E aí, na escrita, eu vou tentar fazer, primeiro, na construção teórica, uma metáfora com corpo-cidade, já que eu explico. E na segunda metade, aí a minha narrativa, sou eu falando de como foi a minha experiência de observação de Santa Rita
considerando ela como um corpo, como esse organismo. Então, são 2 momentos. Em todos os 3 capítulos isso acontece. Tem um momento que eu falo com autores e tem um momento que sou eu contando a minha experiência com a cidade, dos meus encontros com ela. E aí, beleza. Falando desse corpo-cidade, então, né? Aí eu trouxe alguns recortes textuais. Vou com calma para dar tempo de ler quem queira ler. Quem tá vendo do celular e não tá enxergando, eu leio. Fica tranquilo. Né? Ou tranquilo. Ou tranquilos. Então, Richard Sennett é um cara que conversa muito comigo no trabalho, né? Então eu vou ler as obras desse cara e eu estou indicando as 2, né? É o Carne e Pedra, de 97, e o Construir e Habitar, de 2018. O Sennett, ele faz 2 coisas muito legais. Quando ele vai falar Carne e Pedra, ele vai fazer essa associação mesmo da cidade como um corpo, como um organismo, né? Enxergado mesmo como um corpo humano. E aí ele faz um recorte na obra dessa citação de João de Salisbury, né, que é de lá de 1160, mas o Salisbury já vai discutir um pouco essa associação de corpo e cidade, e aí ele fala isso que eu acho muito legal. O Estado é um corpo. Um governante funciona como o cérebro humano. Seus conselheiros, como o coração. Os comerciantes são o estômago da sociedade, os soldados, suas mãos, os camponeses e trabalhadores manuais, seus pés. Olha que interessante, quando a gente faz esse tipo de associação e tenta enxergar a cidade como esse organismo, ou vamos fazer uma contextualização atual, né? Pensa como está o organismo, Brasil, considerando que o nosso governante é o cérebro, que os conselheiros dele, né, são o coração, que o comércio, o mercado, de alguma maneira, é o estômago dessa sociedade que a gente vive, e que quem está lá na ponta, operando, trabalhando, sendo mão de obra, né, são os pés. Né? Então, que país é esse? Dentro desse contexto de corpo-cidade. Que Santa Rita que é essa, que São Paulo que é essa, que litoral que é esse, né? Que cidades que são essas se eu faço essas associações e olho para a cidade dessa maneira e tento entender o organismo? Se eu olho a mobilidade da cidade e tento pensar que aquilo ali são os fluxos, né? São as veias, né? Como observar a cidade dessa maneira? E aí depois, o Sennett em 2018 vai começar a falar dessa relação então, de habitação, né? Como é viver nessa cidade? Como é viver nas cidades? E aí ele vai falar de uma coisa, ele vai falar de cidades como cidades abertas e cidades fechadas. Cidades que são aquelas que impõem a maneira como a comunidade vive e cidades que são aquelas que permitem com que a comunidade possa trazer e estar presente na construção dessa cidade. Né? Então, portanto, uma cidade um pouco mais aberta. Então, ele vai provocar os planejadores, ele vai cabe aos planejadores atenderem à comunidade e não impor, né, de maneira forçosa aquilo que é estranho a ela, né? Então não adianta eu chegar e não faz muito sentido para uma cidade eu dizer como ela tem que acontecer, né? Eu impor todas as regras. Isso não quer dizer que é uma cidade de barbárie que não tem leis, mas quer dizer que essas construções precisam ser mútuas e precisam identificar aquilo que é percebido como valor para quem compõe aquela comunidade. Depois ele continua nas provocações, vai dizer, o espaço público promove atividades síncronas, privilegia fronteiras em detrimento da divisa, com o objetivo de tornar porosas relações entre as partes da cidade. Então ele vai falando, ele vai materializando, né, esses espaços e falando, olha, tem fronteiras aí, tem muros aí que são invisíveis, mas que acontecem. E que tem porosidade, né? Então vamos pensar, para quem é de Santa Rita e de repente possa estar aqui, existem diferenças de quando eu estou saindo, eu estou chegando em Santa Rita do Sapucaí. Então, para quem não conhece, eu vou narrar aqui. Você está entrando pela entrada principal da cidade, você acabou de passar por uma imagem da Santa Padroeira e de um símbolo maçônico. O que isso quer dizer, a relação desses dois símbolos no porto de entrada? Eu entrei, peguei uma avenida, estou entrando nessa avenida,
Na primeira bifurcação que ela tem à minha direita um polo tecnológico, um centro tecnológico, uma incubadora tecnológica que, se ninguém me anunciar, talvez eu não saiba o que é. E passo por ela. Aí eu pego uma via, passo por uma ponte e dou de cara com a Praça da Matriz. Se eu sigo à direita, eu vou encontrar com um polo tecnológico, eu vou encontrar com a ET, que faz muito parte importante da construção da cidade. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa Santa Rita. E quais que são os recortes desse corpo? Né? Qual que é a pele que eu estou vendo? Né? O que eu estou enxergando ali? Né? Que desenho que é esse? Né? Então, se eu sigo nesse caminho e eu vou para trás da escola, eu vou encontrar com casarões, com casas maiores, uma avenida larga. Mas um pouco antes disso, se eu quebro à esquerda, eu encontro vielas, ruas menorzinhas, pequenas. São uma construção de uma região ali que foi feita e desenvolvida muito para trabalhar na construção daquela escola anos atrás. Então, que diferenças são essas arquitetônicas? E o que isso diz no corpo da cidade? E aí, o Sennett, ele falando sobre essas cidades abertas e fechadas, né? Ele vai falar sobre como é interessante olhar para a cidade aberta como aquela que é capaz de se aprofundar na experiência da vida coletiva. Isso conversa, de certa maneira, com o que é o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Ele tenta promover, ao longo dos meses, experiências coletivas na cidade. Ele tenta provocar isso um pouco. Ele tenta olhar e talvez fazer essa proposta. Então eu vou trazendo esses autores para conversarem comigo. Eu trago um outro muito legal também, que é o Fábio La Rocca, que faz essa associação direta da arquitetura como se ela fosse a pele da cidade. Então, quando a gente fala pele, e a gente está falando de cidade, a gente tem que lembrar que a pele, ela tem camadas, né? Então essa é a camada superficial. Vocês estão vendo o Marcelo todo cheio de tatuagem aqui. Essa é a primeira camada da minha pele. Mas tem outras camadas mais profundas, né? Então, o que está por trás dessa pele da cidade que eu vejo, né? Dessa primeira camada? Então, são provocações que eu vou dialogando com os autores para tentar entender como é que isso interage, né? Como é que isso transforma, né? Como é que isso produz o espaço e como que isso se relaciona com o nosso modo de vida na cidade. Então, esse é o primeiro debruçar, né, do trabalho. E aí, beleza. Fiz isso. Legal trazer também aqui a Fanny, né? A Fanny é uma geógrafa, né? E ela vai falar, olha que bacana. Pensar a cidade significa refletir sobre o espaço urbano. A paisagem é a forma pela qual o fenômeno urbano se manifesta. O espaço urbano pode ser apreendido. O espaço geográfico é uma relação social que se materializa formal e concretamente em algo passível de ser apreendido, entendido, apropriado. Desse modo, a cidade é a dimensão concreta, vinculada à dinâmica do desenvolvimento. Ponto. Agora vamos conhecer Santa Rita um pouco, para quem não conhece. Santa Rita, ela nasce muito na cultura da produção agropecuária, né? Cultura de gado, leite e corte, talvez, e a cultura do café. Tanto que existe uma cooperativa em Santa Rita, a Cooper Rita, que é uma cooperativa fortíssima na região toda, muito representativa até hoje, desde sempre. Mas Santa Rita passa por uma mudança muito impulsionada por uma figura de mulher que em algum momento olha para a cidade e fala, cara, essa não pode ser só a base da economia e do desenvolvimento local, e ela começa a fazer provocações a partir de experiências que ela teve, né? Ela vem dessa aristocracia do café, então ela teve oportunidades de viajar e vivenciar o mundo. Nós estamos falando de Sinhá Moreira, e aí ela começa a fazer as provocações dela que difundem na construção da ET, da primeira escola técnica eletroeletrônica da América Latina. Então ela soube usar das influências dela para poder trazer esse outro contexto, né? Então a gente está falando de uma cidade que tinha por base a produção de leite e café
e de repente ela se torna uma cidade de tecnologia, de eletroeletrônica, e isso se avança um pouco mais, e mais para frente vem o Inatel, de telecomunicações, trazendo desenvolvimentos para dentro desse contexto tecnológico. Então olha a mudança da cidade, né? Olha o quanto a cidade mudou, e olha o quanto esse corpo foi mudando, né? O NG pergunta, né? Como se despir o corpo? Quando a gente está fazendo essa associação, NG, com a cidade, despir o corpo é se permitir estar nela, né? Vivenciar ela, caminhar por ela, se encontrar com ela. E aí, ou você pode considerar que você está entrando mais profundamente nessas camadas, ou você pode dizer que você está desvelando algumas coisas, né? Despindo essa primeira camada da cidade. Vocês olhando para as fotinhas aí, vocês vão ver que a última de baixo é de uma rua com casas que aparentemente estão em construção, uma rua sem calçamento, né? Isso é um bairro de Santa Rita do Sapucaí, observado no final de 2019, né? Que ainda precisava de infraestrutura. Claramente a infraestrutura estava acontecendo naquele bairro, né? Mas aquele bairro ainda não tinha a infraestrutura que talvez ele deveria ter para se compor enquanto bairro, né? Para oferecer a qualidade de vida que talvez ele devesse oferecer, né? Ao mesmo tempo que a cidade tecnológica, né? Que é a cidade que é o Vale da Eletrônica, que é criativa e feliz, né? Então, despir, tirar essa roupa, para você tirar, você precisa caminhar pela cidade. E aí, aos poucos, você vai despindo, desvelando, né? Indo mais para frente, né, nessas observações, aí eu vou falei de corpo, falei do corpo da cidade, aí, de repente, eu chamo outros autores para conversarem comigo e falo, cara, não é só uma questão de corpo, existe também uma comunicação, né? Existem aspectos comunicativos, né? E aqui eu começo a olhar já com mais atenção para a cidade criativa e cidade feliz. E falo como é que ele se comunica com a cidade. Aqui eu começo a perseguir o movimento. E aí eu vou falar muito com uma autora que fala sobre a cidade como meio, mídia e mediação, explicando numa frase só. A cidade meio é a cidade que eu vejo. É a Santa Rita que a Júlia vê, é a São Paulo que o NG vê, é a cidade que vocês veem. A cidade mídia é aquela que é descrita para mim de alguma maneira, né? É descrita para mim estrategicamente. É a cidade criativa, a cidade feliz. E a cidade mediação é essa cidade despida, NG. É a cidade que acontece de fato, né? É aquela que não é harmônica. É aquela que não é linear. É aquela que de repente você fala assim, ah, legal, Santa Rita tem um projeto aí que chama Cidade Criativa, Cidade Feliz, um movimento que chama Cidade Criativa, Cidade Feliz, e de repente um morador pode dizer assim, mas o que eu não conheço. O que é feliz, que jeito? O que você quer dizer com feliz? Por que é criativa? Né? Então, essa cidade mediação é a cidade onde permite que esses conflitos aconteçam. E com isso eu não estou dizendo que a premissa, né, o que o projeto persegue está errado. Não. Eu até acredito, no trabalho eu falo isso, que ele é um mediador. Ele se permite encontrar com aquilo que conflita com ele, dialogar com o conflito e fazer construções. E eu acho que um dos grandes potenciais desse movimento está nisso. A capacidade de falar assim, opa, peraí, por que tem um grupo ali, um conjunto de pessoas, alguém que não está entendendo? Dou um exemplo. Tem um dos eventos de Santa Rita que acontece numa região da cidade que chama Nova Cidade, termo que eu considero ruim, porque dizer que é Nova Cidade, eu estou fazendo separações da cidade. Mas essa região de bairros, né, a região de Rita, recebe esse apelido. Mas lá, o Cidade Criativa, ele chega lá e faz uma primeira edição de um evento lá que não é tão participativo quanto poderia ter sido, né? E no ano seguinte, o movimento vai lá, dialoga com a comunidade, junto com a comunidade constrói como o evento deveria ser. E aí, naturalmente, ele se torna muito mais participativo. Isso é um dos sinais, né, um dos indicativos ali que o movimento é disposto a se encontrar com essas
com esses conflitos e deixar que a mediação aconteça. Então, legal, aqui outros 2 recortes que valem a pena, 2 coisas que eu indicaria para ler, né? Leiam Máximo de Felice, né? Paisagens Pós-Urbanas, é uma obra de 2009, e Antropologia da Cidade, do Michel Aguiar, né? Que valem a pena ser lidos, né? Mas olha o que eles trazem para nós. O espaço transformado em informação configura a formação de um habitat informativo, pós-arquitetônico e pós-geográfico, que, multiplicando os significados e as práticas de interação com o ambiente, nos conduz a habitar naturezas diferentes e mundos no interior dos quais nos deslocamos informativamente. É por isso que eu percebo, né, esse movimento, então, que de alguma maneira está tentando transformar esse espaço através de uma informação e ele tem práticas interativas, né? Cidade criativa é isso, né? Ele tem essas práticas interativas com a cidade. Em um outro lugar também aqui com o Michel Aguiar, né? Os lugares próximos do citadino são aqueles, citadino, aquele que está na cidade, aquele que vive na cidade, são aqueles com os quais ele se identifica o mais espontaneamente possível. São espaços de sobreposição quase perfeitos entre um quadro físico e o sentimento de pertencimento a uma coletividade, por menor que ela seja e de qual retira sua primeira forma de identidade entre outras mais afastadas. Quando naquele bairro o movimento chega, mas ele chega, aqueles moradores não se sentem tão parte daquilo. Quando ele para fazer a mediação e vai discutir a construção e fazem juntos, eles se sentem muito mais parte, né? É isso que de alguma maneira o Michel Aguiar diz, né? Por isso que a casa da gente é o nosso primeiro lugar de pertencimento, porque ali você tem você está mais próximo dessas sensações de pertencimento, ou não, dependendo do conflito da família, né? E aí, legal, eu trabalho nessa questão de meio, mídia e mediação com a professora Lucrécia também, ela que trabalha esses conceitos, né? E aí ela vem dizer, né, estudar a cidade enquanto estrutura comunicativa exige atenção aos meios que a constroem como mídia eloquente, mas não tem como impedir que ela se manifeste no cotidiano feita de interações imperceptíveis e imprevistas. O que ela está dizendo? Eu posso dizer que Santa Rita é criativa e feliz. Eu posso até vender isso como um slogan, eu posso tratar isso como um slogan, mas isso não impede que as interações aconteçam e que os conflitos sejam possíveis, né? E aí, de novo, o grande potencial desse movimento talvez esteja nessa capacidade dele de saber disso, perceber isso, aceitar isso e se relacionar com a cidade. Então, a cidade mídia, para ela, né, é aquilo que liga a cidade, né, a imagem da cidade, com um dispositivo comunicativo que fragmenta e atomiza a paisagem para possibilitar uma linearidade salientada entre a visualidade e um modo reconhecido de ver a cidade. A cidade mídia é um dispositivo que utiliza da imagem para atingir impactos persuasivos. Pesada essa palavra, persuasivo. Mas veja que o movimento ele também está te convidando, né? Ele tem dentro do slogan dele a provocação. Olha, essa é uma proposta de uma transformação criativa da cidade. Até onde ele te convida ou até onde ele te sujeita. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas estou dizendo que ele, em dada medida, também faz essa persuasão, vamos chamar de positiva, né? Porque nós estamos falando de uma cidade criativa e feliz, né? Nem sempre a persuasão é algo ruim, né? Nem sempre. A Fernanda fez um comentário até que tem a ver. O povo gosta de participar de atividades que considera que foram elaboradas de forma colaborativa com a comunidade. Então, se não é algo imposto, se é algo feito em conjunto e ela se sente parte, tá aí o sentido de pertencimento que você falou, né? Ela fez parte daquilo ali. Exato. E esse é o potencial que esse movimento tem, né? É isso que lá no final eu vou concluir e vou dizer, olha, o grande potencial dele está nessa característica, né? Mas olha que legal, olha a cidade mídia
Olha a Santa Rita Mídia atuando desde muito tempo, né? Então olha aqui uma foto da Sinhá Moreira assinando o documento lá com o Ministério da Educação, chancelando ali que vai ser criada uma escola de eletroeletrônica, né? Vai ser a primeira da América Latina, né? Sinhá Moreira é convidada para ser paraninfa da primeira turma da ET, e ela diz assim: legal, agradeço o convite, estou lisonjeada, até esperava que ele acontecesse, mas vocês vão chamar o ministro da Educação. Porque se for assim, a cidade vai ficar sabendo que formou a primeira turma. Mas se for o ministro, o país vai ficar sabendo que Santa Rita do Sapucaí formou a primeira turma de técnicos em elétrica. Isso está num dos livros do Carneiro, que escreve sobre historiador que escreve sobre a cidade de Santa Rita. Então olha a cidade mídia se manifestando aí. Olha a maneira como Cidade Criativa traz para os noticiamentos a construção que ele faz, né? Então, Gabriel Pensador é a atração confirmada no terceiro Fest Cidade de Santa Rita. Fest Cidade é esse evento que eu estava falando para vocês, que acontece lá na região do bairro das Margaridas. Não vou ficar chamando de Nova Cidade, acabei de chamar. E aqui ele fala, né, sobre como a construção disso foi feita, né, com a participação direta da comunidade. Então, olha, ele faz a mediação, mas ele também sabe fazer mídia com a mediação que ele faz, né? E aí, o que eu vou fazendo, né, ao longo do trabalho? Eu vou olhando para a programação, então eu vou lá consultar nos arquivos do Inatel Cultural, agradecer, né, o Inatel por isso, por ter me cedido esses documentos que me permitiu olhar para a programação inteira. Então isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem horrível, pixelada, sem muita informação visual, é a programação com o nome dos eventos, dias, datas, se era gratuito, se não era. Então olhar para isso tudo aqui me permitiu enxergar um pouco mais alguns números, né? Isso é uma outra coisa legal. Cidade Criativa, às 8h30 vocês vão falar de indicadores, né, da Cidade Criativa. De pouco tempo para cá que Santa Rita começa a se preocupar com indicadores. Eu acho ótimo se preocupar, né? Mas até então, olha que interessante isso. Ela estava fazendo esse movimento todo e não estava se preocupando com números, velho. Ela queria que o movimento acontecesse, né? Isso é uma característica interessante. Mas então dá para fazer alguns recortes, identificar e olhar um pouquinho do crescimento. Meus números são diferentes dos números que o movimento usa, né? Então ele vai falando sobre mais de 600 eventos. É possível ele dizer isso, porque tem um dos eventos aqui dentro, que é o Hacktown, que tem seus próprios números. E aí eles pegam os números do Hacktown e jogam como números que também são de Cidade Criativa e Cidade Feliz. Isso não é mentira, é a maneira como eles trazem os números, né? Eu, quando vou fazer leitura, falo, não, o Hacktown, apesar dele ter vários eventos dentro dele, na cidade ele é um evento. Então eu considero ele como um só, naquele quadro anterior que vocês viram, né? Mas Santa Rita trata ele de outra maneira, por isso que ela apresenta números muito maiores do que o meu. São leituras, né? A maneira como ela lê, a maneira como ela manifesta mediaticamente os números dela, né? E aí, beleza, e olha que interessante aqui, aí eu trago um mapa aqui do evento. Quem vem pro Hacktown, quem já esteve no conhece essa Santa Rita aqui. Não dá tempo, a não ser que ele seja um curioso, ele conhecer lá o Margaridas. Não dá tempo dele ir lá na Rua Nova, conhecer onde está a maior concentração da comunidade preta e entender por que está lá. Porque há muitos anos atrás é para lá que a comunidade preta foi deslocada, né? E ela permanece lá, muito mais concentrada lá. Não quer dizer que ela se espalhou pela cidade, mas ela ainda está muito concentrada. Então aqui eu tenho um ambiente controlado. Não estou dizendo que é estrategicamente, tá? Mas aqui eu tenho um ambiente controlado da cidade. Aqui eu consigo trazer experiências para que seja fantástico estar em Santa Rita, no Hacktown. Mas aqui, quem está aqui conhece esse recorte da cidade. Não conhece a cidade. Isso é outra maneira também de tratar a mídia e entregar a cidade que eu desejo entregar, né? E não, mais uma vez, não quer dizer, de maneira alguma, que o evento esconde a cidade. Não tem o que esconder, né? Mas é um ambiente controlado de circulação. Então eu trago essas provocações. E aqui, ó, vocês estão vendo 4 eixos: cidadania, cultura, empreendedorismo e tecnologia. São eixos
que o próprio movimento narra, né? Ele diz, nós temos esses 4 eixos aqui. Tecnologia e empreendedorismo vão dar respostas àquilo que a gente acredita que o mercado espera. Cidadania e cultura vão dar respostas que a gente acredita que a cidade espera. E aí eu pego cultura, vocês veem que eu destaco com uma cor diferente e faço ele circundar todos os demais. Porque eu acredito que a cultura é transversal nesse sentido. Porque eu posso falar de cultura enquanto evento, modalidade, acontecimento, mas eu posso falar de cultura enquanto hábito, né? Até o hábito que transforma através da criatividade, ou pretende transformar através da criatividade. Então eu digo como a cultura de alguma maneira atravessa isso. Né? E aí seguindo, mais para frente, no terceiro e último capítulo, aí que eu vou entrar nas discussões com Foucault. Aí que eu vou falar de dispositivo. E aí eu vou traçar mapas, né, para de alguma maneira tentar entender como é que essas coisas se cristalizam e como é que eu chego nesse microdispositivo que eu falo que é a cidade criativa, a cidade feliz. Então, vamos só relembrar de novo o que é dispositivo para Foucault e como alguns caras definem isso. Né? Então, Foucault vai dizer, dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre aqueles elementos heterogêneos que ele fala, instituições, conhecimentos, práticas, etc. Um conjunto composto por múltiplas linhas de natureza diferentes que seguem direções, traçam processos, olha minha mão, olha para minha mão, traçam processos que estão sempre em desequilíbrio, ora se aproximam, ora se afastam uns dos outros. Qualquer linha pode ser quebrada, está sujeita a variação de direção e pode ser bifurcada em forma de forquilha, está submetida a derivações. Complicada, né? Eu inventei que queria perseguir esse negócio desse jeito. Eu não inventei, não. Quem persegue. Né? Mas Deleuze vai trazer essa outra assemelhação, né? E aí depois ele vai dizer, atentos aos objetos visíveis, aos enunciados formuláveis, às formas e exercícios, aos sujeitos numa determinada posição e dados os movimentos das linhas, desenredá-las, em cada caso, é construir um mapa. Então eu vou de novo trazer a cartografia e vou tentar olhar para esse dispositivo que mais parece um novelo de lã, cheio de pontas que podem estar quebradas, e eu vou tentar desembaraçar isso. E olhar que construção que isso me faz, que mapa que isso me mostra. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes disso é fazer um processo arqueológico, também conversando com Foucault, né? É pegar pontos ali e fazer uma escavação para tentar entender se existe alguma estrutura que permitiu que isso acontecesse agora em Santa Rita. E aí eu percebo ciclos, né? E olha como eles são próximos, né? Ciclo de 28 e 26 anos. E eu considero o primeiro ciclo como o marco das escolas, que começam ali por volta de 59, que tem ET, Inatel e depois FAI. E nesse período de 26 anos, eu percebo uma saturação naquilo que a cidade perseguia como desenvolvimento, ou desejava como futuro para a cidade, e aí vem um outro marco, um segundo ciclo, que é o do Vale da Eletrônica. Aí, Vale da Eletrônica, né? E isso tem uma outra construção narrativa. E esse ciclo segue, né? Mais por volta de 28 anos, até que ali por volta de 2013 começa a se perceber uma outra saturação naquilo que a cidade perseguia como desenvolvimento ou desejo para a cidade. E aí vem o ciclo do Cidade Criativa, Cidade Feliz. Né? Então eu olho para esses ciclos e falo, cara, estou enganado, o movimento Cidade Criativa não é um dispositivo. Ele é um microdispositivo de um dispositivo maior que está na interseção desses 3 ciclos, que é o dispositivo de cuidado. O que eu quero dizer com isso? Então existe um dispositivo maior, que é o cuidado. O cuidado da cidade através da educação tecnológica. E aí eu tenho um ciclo de cuidado que tenta trazer através da educação uma outra formação, outros caminhos para a cidade. Depois eu tenho um outro dispositivo, um outro microdispositivo que trata o cuidado de outra maneira. Não, aqui nós somos um polo de tecnologia e é interessante que vocês venham para cá, não trazer as suas empresas, mas venham viver a empresa de vocês aqui. Ou você que é daqui também pode desenvolver uma empresa. E é um outro... Você está lendo o comentário do Alessandro? Um outro contexto, tá lendo. Acho que é válido tem você disso. falar, tem disso. A ONG está escrevendo aqui, né? A
camada romântica, como a visão da cidade a partir do Hacktown, por exemplo, é de certa maneira um exercício narcisista, percebo um pouco desse exibicionismo, né? Confesso ser muito atraente. Eu não vou dizer que é narcisista, né? Eu não acho que seja acho que é possível enxergar dessa maneira, mas não é assim que eu vejo, né? Eu enxergo como estratégias mesmo, né? O NG, nós temos amigos em comuns, né? Inclusive um sensei de karatê. E o nosso sensei de karatê, ele costuma fazer uma brincadeira e dizer assim: qual ovo que é mais nutritivo, o do pato ou da galinha? E aí a gente respondia, não sei. E ele falou assim: da pata é muito mais nutritivo. Só que você consome mais da galinha porque cada vez que ela bota, ela cacareja. E é por isso que você consome mais, né? Então eu acho que Santa Rita sabe fazer bem. Vai ficar meio escrota a analogia, né? Mas ela sabe cacarejar bem os ovos que ela põe, né? Ela sabe trazer isso para a tona. Fala assim, ó, é a primeira escola de eletroeletrônica da América Latina. Nós temos o Instituto Nacional de Telecomunicações que formou as primeiras e as melhores gerações de telecom do país. Quando a gente percebeu que as indústrias estavam crescendo aqui, a gente criou uma escola de administração para preparar os nossos engenheiros ou outras pessoas para serem parceiros na construção dessas empresas e conseguirem administrá-las bem, para que o desenvolvimento aconteça. E num outro momento, mais atual agora, a cidade diz, espera aí, tem que ter uma construção coletiva e a gente tem que explorar um insumo aqui que chama criatividade, que a gente tem na cidade, e isso vai ajudar a gente a transformar ela e, quem sabe, ser mais feliz, né? Então, assim, não acho que é um narcisismo, nem um exibicionismo, mas eu acho que é uma estratégia comunicativa, né? Não vou dizer que é intuitivamente intencional, mas ela acontece. É como se Santa Rita tivesse Vênus em Leão. Meu Deus, sensacional o comentário. A Fernanda comentou ali sobre o marketing de Santa Rita ter começado com o prefeito Paulinho Dentista, que ele é infelizmente pouco lembrado. O Vale da Eletrônica foi obra desse prefeito. Ele diz isso, né? Oh, peraí. Tá bem ali nos livros do Carneiro, né? Monticião e Jacutinga é o circuito das malhas. Não sei na onde é tal coisa. Santa Rita também. Qual é a pegada de Santa Rita? A gente também é alguma coisa, né? E aí acho que ele até vai em São Paulo, atrás de uma consultoria de marketing, né? E juntos eles discutem até que sai esse nome, né? Vale da Eletrônica. E que peso, né? Que tem esse nome, né? Nem Vale do Silício é tão pesado quanto. O pessoal fala Vale do Silício brasileiro quando vai falar de Santa Rita, já vi várias vezes. Então, assim, o que eu vou querer dizer no trabalho é que existe então um dispositivo grandão ali que é o cuidado. Uma tecnologia de poder que pretende cuidar da cidade de alguma maneira. E aí, em cada ciclo de desenvolvimento dela, ela tem uma narrativa, um discurso, persegue de um jeito, né? Então, o primeiro ciclo das escolas, depois desse Vale da Eletrônica, e o Cidade Criativa e Cidade Feliz. O que eu faço depois? Aí eu vou olhar para os atores, né? Tem pouco ator, né? Um mapazinho que está na tela de vocês à esquerda. Acho que é esquerda, ou direita. O azul, com variações só de azul, ou é verde. Sou meio daltônico. Esse cheio de nomezinho. Né? Então aqui ele tem um monte de elemento, um monte de ator. Aí eu vou olhar para isso aqui e falar, cara, eu preciso entender se eles se agrupam. E aí depois eu percebo que eles se agrupam de algumas maneiras, que eles têm interações entre si mais específicas. E aí isso me permite depois chegar perto do trabalho final, que é, se eu estou falando que esse é um dispositivo, quais são as linhas desse dispositivo? E aí, valeu, NG. E aí eu vou falar sobre as curvas de visibilidade dele, o regime de enunciabilidade, né? Então o que ele fala, as linhas de força que ele tem, as de subjetivação e as linhas de fratura, onde às vezes isso rompe, né? Nós estamos chegando perto do fim, talvez valha a pena eu encurtar esse trecho, mas as curvas de visibilidade são as maneiras como ele aparece, né? Tá ali, né? Um movimento criativo de Santa Rita, né? O regime que anuncia ele são os eixos: cultura, cidadania, empreendedorismo, tecnologia.
As linhas de força estão nas atividades, nos formatos e na maneira como os sujeitos interagem e trocam de lugar. A linha de subjetivação, ela está nesse tecido cultural que atravessa, que ao mesmo tempo em que é um eixo, também pode ser uma proposta de mudança de hábito. E as linhas de fratura acontecem quando a mediação acontece. Quando permite aparecer um Diego Dais da vida lá atrás e dar uma provocadinha no movimento, e aí o movimento se aproximar e iniciar uma outra construção de diálogo. Né? Então as linhas de fratura estão aí. E beleza. E aí eu caminho para o final do trabalho, vou fazendo a conclusão, e eu estou deixando a cidade, e daí, né? O que foi o rolê todo, né? E daí que lá na conclusão eu vou falar que Santa Rita, eu considero ela como um importante, né, um interessante modelo de governança. Santa Rita faz essa provocação com todos os seus movimentos, com esses ciclos, e principalmente com esse último, que eu considero bastante potente. Né? Potente porque ele tem maior capacidade de interação com a cidade. Tem inúmeros desafios, e tem que tomar cuidado com as interações que faz, para que ela não seja uma sujeição, sujeitando o sujeito àquele movimento. É uma mediação que identifica, dialoga com ele e permite ele ser enquanto sujeito político na cidade. Né? Mas ela tem essa potência. Né? O movimento tem essa potência. E como que ele é um interessante modelo de governança? Ele é um modelo de governança interessante porque ele se faz no deslocamento da utopia. Então, a utopia de ser uma cidade que vai ser uma cidade incrível pela educação. E essa utopia é perseguida. Até que ela muda para uma cidade que é um grande polo tecnológico. E agora ela muda para o mais desafiador de todos eles. Né? Uma cidade que quer ser feliz. Sugere a felicidade. Então ela tem características interessantes como um modelo de governança nesse deslocamento da utopia. E a cidade não é deslocamento, né? Muda o tempo inteiro. Na arquitetura, na interação dos sujeitos, né? Então é isso que eu vou dizer lá no final. Então eu saio e vejo a cidade, e aí eu vou usar o Marc Augé para concluir, né? Como uma figura espacial do tempo, onde se conjugam presente, passado e futuro. Nós estamos falando de cidade criativa e cidade feliz, mas o tempo todo é resgatado o Vale do Eletrônico. Mas o tempo todo é resgatado a ET. Mas o tempo todo é resgatado a Inatel. E agora há pouco a Fernanda resgatou o Paulinho. E algumas vezes, assim, ou muitas vezes, assim, é resgatada. Então veja só, conjuga presente, passado e futuro. Ela é, a cidade, por sua vez, o objeto da experiência sideral da lembrança e da expectativa. Né? Por isso o deslocamento da utopia. Então agora a utopia que Santa Rita está perseguindo é a felicidade. Né? Eu acho que eu chego no fim, quase com o tempo todo consumido, né? Do papo de 1 hora. Achei que não ia consumir tudo, mas consumi. Dizendo que espero ter feito uma boa introdução do papo que vocês vão ter 8h20, que para mim é muito mais complexo, que é falar de indicadores dessa utopia aí chamada felicidade. Isso aí, tá meu celular aí, o WhatsApp, maneiras de me encontrar nas redes. Eu acredito que essa utopia, como você está falando de ser presente, juntar o presente, o futuro e o presente, passado, presente e futuro. As utopias tipo a utopia que a cidade busca hoje, que é da felicidade, ela não começou do zero, ela começou a partir da utopia anterior, né? Por isso que tem sempre essa volta ao passado realmente, porque ela era o Vale do Eletrônico, e aí a partir daí, entendeu? A utopia da felicidade tá em cima dessa, né? Que era a utopia anterior, ela nunca tipo, tá bom, acabou. Já chegamos ao polo máximo que a gente queria de Vale do Eletrônico, não acabou essa, né? Ela chegou só num lugar e começou a ter uma outra busca, mas aquela busca ali continua sendo importante, ela continua acontecendo e continua na nossa mente, né, na memória e tudo mais. E a gente nunca vai poder dizer o que Santa Rita vai ser, porque ela está em deslocamento, igual toda a cidade. Né? Uhum. Então a gente pode perseguir. Foi o que eu tentei fazer nesses 2 anos e pouco de mestrado, e perseguir esse movimento, que já deve estar hoje de outra maneira considerado.
E você falou várias coisas interessantes, porque às vezes a gente percebe até que a cidade é um pouco dividida. Tem gente que enxerga Santa Rita como duas cidades, né? Separa Margaridas do centro. Às vezes o pessoal que é das Margaridas não se sente bem participando em alguma coisa que é dentro do Natel, por exemplo. Porque fala, parece que não é pra mim. E a gente nunca teve intenção de excluir. Eu tô falando como eu, né? A gente não vê como uma exclusão por nossa parte, mas como eles se sentem. A gente precisa realmente sentar, conversar com eles, estar lá no meio daquela comunidade, daquelas pessoas. E que nem você falou, o Diego Dais aí, que é uma pessoa sensacional. A gente tem que estar disposto realmente tipo, dar a cara a tapa, né? E escutar o que eles estão sentindo com os movimentos que a gente faz aqui. Será que tá bom pra eles? A gente tá querendo criar uma coisa que é pra eles, mas tá sendo bom? A partir do momento que é construído em conjunto com eles, a gente só entende o mundo deles escutando a eles, né? Então, assim, eu adorei, assim. Por eu ser de Santa Rita, né? E você não ser, e é bom ter uma análise de uma pessoa realmente de fora. Por mais que você esteja envolvido, você não é daqui, eu sou, né? Nasci aqui, sou apaixonada por Santa Rita, organizei o Hacktown, sempre ajudei o máximo que eu pude aí, né? E eu acho que são coisas que a gente precisa estar analisando sempre. Não tem uma conclusão final de, beleza, é isso e pronto, a partir de agora a gente segue essas regras, né? É muito movimento, realmente, né? Metamorfose ambulante, como a gente comentou antes. As pessoas são uma metamorfose ambulante o tempo todo, porque as cidades não serão se as cidades são formadas por pessoas, né? Então, assim, sensacional. Inclusive, eu não vi ainda o seu documentário. Você vai passar os links pra mim, eu vou pôr aqui embaixo pro pessoal que vai ver a live depois. Eu vou deixar na descrição e eu quero ver também. E aí é bom que já queria ver a sua palestra primeiro. Foi um prazer, Marcelo. Prazer foi meu. Obrigado por quem esteve aí. E vamos agora acompanhar um outro papo fundamental, né? Falar de educação aí no mundo digital e nas transformações. E assim, super indico a palestra do Paulo também, gente. Eu vou puxar ele aqui. Vou ficar aqui assistindo. Valeu, isso. Pessoal. Tchauzinho, Marcelo. Tchau. E aí, senhor Paulo Ricardo? Oi, Júlia! Te puxei aqui pra cá da live já. Na hora que você compartilhar a sua tela, eu já aparece pro pessoal. Ok, já tá ao vivo? Já está ao vivo. Eu só deixei emendado uma live na outra pro pessoal já ficar no mesmo chat, que aí nem precisa sair. Então deixa eu ativar minha câmera aqui, né? Eu não sei se eu tô aparecendo. Pera aí. Não tá ainda não. Ai, meu Deus. O seu link já tá copiado aqui. Na hora que você precisar que eu mande ele, eu já mando lá direto na live também. Agora do lado de cá. Tá bom. E aí? Oi, gente! Agora eu tô aparecendo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu já vou falar do tema aqui, gente. O tema dele é conhecimentos, base para a docência no contexto de transformação digital na educação. Ele é professor e é isso. Te passo a palavra toda sua. Aliás, não compartilhou a tela ainda. Pera aí que ela tá compartilhando, tá carregando. Tem que ter um pouquinho de paciência com a tecnologia. Aí. Eu vou falar dela, inclusive. Compartilhou. Já tá aparecendo. Perfeito. Ô Júlio, então eu vou te pedir para compartilhar o link. Eu preparei uma apresentação interativa, pessoal. Então a Júlia vai compartilhar com vocês aí no chat um link para vocês poderem interagir comigo em algumas perguntas que eu deixei na apresentação. Tá ok? E aí eu vou aguardar vocês entrarem. Eu compartilhei já. Beleza. E eu vou entrar também, né? Porque... Entra aí, eu preciso que você responda também. Bom,